Completando a tríade das virtudes teologais, falamos agora sobre a virtude da caridade. A caridade é uma virtude sobrenatural infusa pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas como ao sumo bem por causa dele mesmo. Não por causa dos bens que eles podem causar em nós, mas por causa dele mesmo. Antes de continuarmos, no nosso intuito de apresentar algumas obras que tratam da vida espiritual, aqui apresentamos a vida espiritual de um monge beneditino chamado Benedict Bauer. É muito interessante também, de maneira sintética e profunda, ele apresenta toda a vida espiritual. Seguindo a Santo Afonso, da obrigação de amar a Deus. O primeiro e principal mandamento que o Senhor nos deu exige que o amemos de todo o coração. É assim que no Deuteronômio nós escutamos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Haverá talvez um objeto mais nobre, mais magnífico, mais poderoso, mais rico, melhor, mais belo, mais terno, mais grato, mais amável e mais amoroso, mais digno do amor de nosso coração que nosso Deus? Eis o que temos que nos convencer: não há. Precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, com todas as nossas forças. E quais são os meios para alcançar este amor de Deus? O primeiro meio é um desejo ardente desse amor perfeito. Temos que ter um amor ardente, um desejo ardente. Isso também apresenta um outro livro, que é um clássico da vida espiritual também, Exercícios de Perfeição e Virtudes Cristãs, em 3 tomos, do padre Afonso Rodrigues, um jesuíta do século XVII, que apresenta em 3 grandes tomos a vida espiritual também. E os livros primeiros desse tomo primeiro é exatamente sobre a importância do desejo da vida espiritual. O desejo da perfeição, o desejo do amor de Deus. Este é o meio pelo qual vamos amá-lo, desejar amá-lo. É conhecida aquela história na vida de Santo Tomás de Aquino. Sua irmã, acostumada e conhecedora também da maneira como seu irmão apresentava e dava aulas e escrevia, queria uma resposta tão profunda, bem arquitetada, sobre a santidade. O que é necessário para a perfeição? O que é necessário para a santidade? Santo Tomás respondeu: querer. Ela, ainda meio que chocada pela simplicidade da resposta, volta a perguntar e Santo Tomás lhe responde novamente: querer com decisão. E é exatamente isso que está sendo dito aqui. O primeiro meio para alcançarmos este amor de Deus é um desejo ardente desse amor perfeito. Com esse desejo está dado um grande passo, pois Deus comunica suas graças com abundância só àqueles que delas sentem uma grande fome. Como nos ensina a Santíssima Virgem no Magnificat: encheu de bens os que tinham fome. O segundo meio para alcançar o perfeito amor de Deus é renunciar a todo outro amor que não se refere a Deus. Deus quer possuir sozinho o nosso coração e não tolera ninguém junto a si. E é aqui que já encontramos as nossas primeiras dificuldades. Talvez, se desejar não fosse tão difícil, desapegar-se de amores que não agradam a Deus ou ocupam o lugar de Deus, ainda que não desagradem. Talvez seja essa uma das maiores dificuldades nossas, a desordem do amor. Enquanto o nosso coração não estiver despojado de inclinações terrestres, não pode o amor de Deus nele se alojar. Logo que se desprender, porém, das criaturas, acender-se-á nele o fogo do amor divino e aumentar-se-á de instante a instante. Santa Teresa costumava dizer: desapega teu coração das criaturas e procura a Deus, que imediatamente o encontrarás. O Senhor não pode retrair-se
àquele que o busca. Então, quem, portanto, desejar ver seu coração cheio de amor divino, deve primeiramente expelir dele todas as inclinações terrenas. Um coração que ama sinceramente a Deus acha duro e insuportável dividir seu amor entre Deus e o mundo, e não poderá amar ao mesmo tempo a Deus e as criaturas. Não é uma exigência somente de Deus, é uma exigência do próprio amor. O coração que ama a Deus percebe que, se ele está dividido, o seu amor clama por estar todo inteiro dedicado a Deus. Em terceiro lugar, para se alcançar o perfeito amor de Deus, é preciso abnegar-se a si mesmo, abraçando de boa vontade o que contraria ao amor próprio e recusando-se-lhe o que ele deseja. Quem quiser me seguir, diz o Senhor, tome sua cruz de cada dia, negue-se a si mesmo. Por exemplo, Santo Afonso, seguindo aqui a Santa Teresa, a grande Santa Teresa d'Ávila, vai dando alguns exemplos de coisas que poderemos fazer. Devemos desviar nossos olhos deste ou aquele objeto, ou daquele objeto, justamente por ser belo. Não é porque é pecaminoso. Isso já deveríamos fazer isto já para obedecer aos mandamentos. Aqui é buscando a perfeição. Mortificar um pouco a nossa vista de algo que é belo e gostaríamos de contemplar. Abster-se deste ou daquele divertimento exatamente porque achamos gosto nele. Não é porque aquele divertimento é pecaminoso, exatamente porque é lícito e até bom. Eu posso privar-me dele por amor de Deus. Prestar serviços a uma pessoa ingrata, precisamente por ser ela ingrata. Ou seja, eu sei que ela não só não vai me agradecer, mas vai resmungar. E eu fazer aquilo de bom grado é também atrair o amor de Deus para nós e fazer com que o nosso coração indiviso ame cada vez mais a Deus. Tomar um remédio amargo, por isso mesmo que ele é amargo. Assim, ele ensina, devemos amar a oração e a solidão, mas quando a obediência ou a caridade do próximo nos põe obstáculos a uma e a outra, não devemos nos inquietar com isso, mas conformados com a vontade de Deus, aceitar tudo que nos sucede contra as nossas inclinações. Devemos buscar momentos de estar com Deus, a sós com Ele na oração. Quando falávamos sobre oração, dizíamos sobre esta importância da oração, da nosso alimento espiritual. Pedro de Alcântara, num livrinho chamado Tratado sobre a Oração e a Meditação, ele diz exatamente que ele recomenda, para que a alma cresça no amor de Deus, necessita de 2 horas de oração por dia. 2 horas que sejam de intenso amor a Deus e de solidão da alma com Deus. Dos nossos 24 horas por dia, tirando as horas de descanso, etc. Momentos que são só para o Senhor. Vejamos como é difícil a nossa vida espiritual e por isso precisamos pedir ajuda e esperamos alcançar as graças até para a oração. A oração é um dom de Deus. O quarto meio para se adquirir um perfeito amor de Deus é a assídua meditação da paixão de Jesus Cristo. Isso é muito interessante, meditar na paixão do Senhor. Toda sexta-feira é o dia da semana pelo qual poderíamos tirar como especialmente dedicado à meditação à paixão do Senhor. Meditamos nesse dia, por exemplo, os mistérios dolorosos do Santo Rosário. Poderíamos também rezar uma via sacra ou rezar o terço das dores de Nossa Senhora, contemplando as dores de Nossa Senhora, ou meditar um texto da Paixão de Cristo, dos Santos Evangelhos ou de um autor espiritual. O próprio Santo Afonso tem um livro sobre a Paixão de Cristo que é belíssimo e profundo, cheio de textos e meditações e orações. Contudo, não devemos meditar a Paixão de Cristo para aurir daí consolação e doçuras espirituais, que virão inclusive, mas para nos inflamar no amor de nosso Divino Salvador e nos animar a fazer o que de nós exige, e declarar-nos prontos a sofrer
tudo com paciência, por amor dele, que tanto sofreu por nosso amor. Meditar na paixão de Cristo para tirarmos como fruto aquele refrão: amor com amor se paga. Se ele tanto nos amou, amemos muito ao Senhor. Em duas últimas aparições de Nossa Senhora, uma já reconhecida oficialmente pela Igreja, outra ainda não, Nossa Senhora do Carmo, de Garabandal, na Espanha, Nossa Senhora Mãe do Verbo, em Quiberro, em Ruanda, se coloca como um dos temas centrais ali, exatamente a meditação da paixão de Nosso Senhor. Meditai na paixão de Nosso Senhor, meditai na paixão de Jesus Cristo e também nas dores de Nossa Senhora. Receberemos muitas graças de conversão e purificação dos nossos corações se meditarmos na paixão de Cristo. O quinto meio para alcançar o grande tesouro do amor de Deus é a oração. A alma cristã deve, por isso, exclamar continuamente: ó meu Jesus, dai-me o vosso santo amor. Ó Maria, alcançai-me o amor de Deus. Ó santo anjo de minha guarda, ó meus santos padroeiros, alcançai-me o amor de Deus. De que maneira se deve exercer o amor de Deus? Continuamos aqui na Escola da Perfeição Cristã, seguindo Santo Afonso. Quem ama, alegra-se com a felicidade da pessoa amada. É esse amor chamado de complacência. Quem ama, deseja que o objeto de seu amor seja por todos amado. É o amor de benevolência. Quem ama, prefere o objeto de seu amor a todas as outras coisas. Este é o amor de preferência que Deus de nós exige de modo especial. Quem ama, não recusa padecer pela pessoa amada, antes alegra-se com isso, dando-lhe assim uma prova certa de seu amor. Este é o amor de sofrimento, o padecente. É o amor típico da mãe, que vendo o seu se desborda de amor e carinho sobre seus filhos, sobretudo quando estão doentes ou necessitados de ajuda. Quem ama, pensa sempre no objeto amado. É o amor efetivo, está sempre pensando no objeto amado. Quem ama, trabalha incessantemente pela pessoa amada. É o amor afetivo ou operativo. Essas características dadas por Santo Afonso é as quais nós devemos ter no amor a Deus. Devemos querê-lo acima de todas as coisas, pensar sempre nele, dedicarmos-nos e sofrermos por ele e para ele. Santo Afonso também coloca sinais certos do amor de Deus em nossas almas. Diz ele: alguns querem amar a Deus, mas unicamente de maneira que apraz as suas inclinações. Eu quero amar a Deus, mas que Ele respeite meu temperamento, meus gostos, minhas inclinações. Então, é Ele que tem que se adaptar a mim. Bom, esses são os escravos de seu amor próprio e não possuem o amor de Deus. Tenhamos muito cuidado em querer sempre só aquilo que Deus quer e poderemos então estar certos que o amor de Deus habita em nossos corações. E o Senhor nos chama à conversão, à mudança de vida. Temos que olhar para nós e percebermos que em nós ainda há muita coisa ruim, há muita coisa que precisa ser ordenada. E devemos confiar isto à obra e à ação dele em nós. Acostumemo-nos, antes de tudo, a submeter nossa vontade de Deus nas contrariedadezinhas que ocorrem cada dia. Suportemos, por exemplo, pacientemente uma palavra ofensiva, uma mosca impertinente, o latir de um cão, o apagar da luz e coisas semelhantes. É de máxima importância que nos proponhamos suportar essas pequenas coisas com perfeita resignação com a vontade de Deus. Santo Afonso está nos dizendo aqui que quando nós reclamamos de tudo, não temos o amor de Deus em nós. É um sinal de que nós não temos. Tudo é objeto da nossa reclamação. Tudo. Não teremos que fazer um exame de nossas vidas e percebemos que precisamos parar de reclamar e murmurar?
e aceitar as coisas, enfrentá-las com o amor de Deus, com um sorriso nos lábios, com paciência e serenidade? Mas não conseguimos sozinhos? É óbvio que não conseguiremos. Por isso precisamos da ajuda dele e pedirmos. Conformemo-nos então à vontade de Deus nos acontecimentos desagradáveis da natureza. Quando está fazendo calor ou frio, quando chove ou faz sol, em uma carestia ou peste, de forma alguma devemos dizer que calor insuportável, que frio terrível, que desgraça, que infelicidade, que tristes tempos. Evitemos tal modo de falar que exprime nossa repugnância contra as determinações da providência. Meu Deus, Santo Afonso está nos dando uma boa lição. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, o calor infernal que faz quando faz calor, que é quase sempre, ou seja, não paramos de reclamar. Como nós temos que aprender a nos submeter aos acontecimentos desagradáveis da natureza. Sujeitemo-nos à vontade de Deus também no que se refere a nossos defeitos, quer corporais, quer espirituais. Então, defeitos corporais, físicos mesmos. Às vezes nós não nos aceitamos. Amar a Deus significa aceitar, começar a nos aceitar como somos. Como somos. Deus nos ama como somos e assim nos criou. Então temos que começar por aí. E enquanto não conseguimos fazer isto, não conseguimos amá-lo, nem sua obra perfeita. E se alguém te lançar em rosto tais defeitos, responde-lhe em conformidade com a vontade de Deus, segundo o Salmo 99. Foi o Senhor que nos fez, e não nós, a nós mesmos. Pratiquemos a conformidade com a vontade de Deus também no tempo da doença e mal-estar. Quem no tempo da tribulação e das dores se conforma com a vontade de Deus, caminha com passos ligeiros para a união com Deus, ou move a Deus a unir-se a Ele. Então, nos momentos de dificuldades, de enfermidades ou tribulações, que são às vezes tantas e tão intensas em nossas vidas, aprendamos a suportar por amor do Senhor. Nos ultrajes todos que recebemos dos outros, devemos também olhar para a mão de Deus que nos envia para que nos conformemos com a sua santa vontade. O Senhor não quer, porque alguém poderia pensar, tudo bem, eu vou aceitar a enfermidade, o calor, o terremoto, porque vem da mão de Deus, mas se vem uma perseguição injusta, uma calúnia, das coisas mais terríveis e dolorosas, o Senhor, é certo, não quer o pecado daquele que te persegue, mas quer que sofras essa perseguição injusta. E nesse sentido, é Ele mesmo quem a envia. Quando o piedoso Jó foi privado de todos os seus haveres, Deus não queria o crime dos ladrões, mas que Jó suportasse essa perda. Por isso exclamou Jó: o Senhor me deu, o Senhor me tirou. Como aprouve ao Senhor, assim se deu. Bendito seja o nome do Senhor. De modo particular, devemos nos submeter prontamente à vontade de Deus no tempo da aridez espiritual, quando não sentimos consolos espirituais de nenhum tipo. A alma não sente mais gosto espiritual em rezar, em confessar-se, em meditar, em fazer o bem, em nada mais. Conformarmos-nos com Deus. O que se disse da aridez de espírito vale também das tentações. Diz o Senhor a São Paulo: a minha graça te basta. Sofrer as tentações não significa pecado. Sentir as tentações não é pecado. Consentir nas tentações é que é pecado. Então, a alma sofre também quando ela percebe inúmeras tentações, sobretudo quando são tentações humilhantes, tentações vergonhosas, e ela sofre aquilo, mas se ela não consentir, ela não peca. Não é a tentação, mas o consentimento nela que nos priva da graça de Deus. As tentações, quando lhes resistimos, tornam-nos humildes, aumentam nossos merecimentos e obrigam-nos a recorrer mais repetidas vezes a Deus, ofendendo assim mais raras vezes
antes progredindo no seu santo amor. Quem reza e pede ajuda ao Senhor, cada vez pecará menos. Mesmo quanto à medida da graça e ao grau da glória futura, devemos nos conformar com a vontade de Deus. O que o Senhor quiser para nós, agora e no céu, nos conformemos à vontade do Senhor. Assim também devemos suportar, resignados com a vontade de Deus, a morte de nossos pais, filhos, benfeitores e amigos. Das coisas mais difíceis é perder a quem amamos. Peçamos ajuda ao Senhor para que possamos amá-lo a tal ponto. Finalmente, devemos aceitar das mãos de Deus com toda a resignação a nossa própria morte, como Deus quiser que aconteça. Peçamos ao Senhor este amor a Ele sobre todas as coisas. Mas sabemos que do amor a Deus brota o amor ao próximo. A nossa vida espiritual não pode sobreviver, não pode subsistir sem um verdadeiro amor ao próximo. Não amamos a Deus a quem não vemos, se não amamos verdadeiramente aquele que está ao nosso lado e a quem vemos. É impossível amar a Deus sem amar ao mesmo tempo ao próximo. O mesmo mandamento que nos obriga ao amor de Deus nos impõe o amor do próximo. Temos este mandamento de Deus, que quem ama a Deus, ame igualmente o seu próximo. A caridade em pensamentos, em palavras e em atos. E continuando a Santo Afonso, vamos segui-lo e ele vai nos ensinar, nos demonstrar o que precisamos fazer para amar o próximo também em pensamentos, palavras e atos. Se queres praticar a bela virtude do amor do próximo, empenha-te em repelir todo juízo temerário, toda desconfiança, toda suspeita infundada a respeito do teu próximo. Então, primeira coisa, caridade nos pensamentos. Parar de pensar mal, de julgar mal, de condenar, de já encontrar N motivos para ver o mal. Deves igualmente abster-se de investigar as faltas de teu próximo, como muitos o fazem, sobretudo hoje em dia com a internet. O que o fulano está fazendo? Vai lá buscar no Facebook o que ele está fazendo, o que ele está falando, com quem está, tal. Não imites aqueles que se informam em toda parte do que se diz deles e enchem assim seu coração de suspeitas, amarguras e antipatias. Se sobrevier a nosso próximo algum sofrimento ou doença, se lhe suceder alguma desgraça ou doença, a caridade exige, neste caso, que tenhamos compaixão dele, ao menos na parte superior da alma. O que ele quer dizer? Porque às vezes alguém pode sentir, na parte inferior, que ele diz assim, um sentimento mesmo, um certo gosto, porque a pessoa fez um mal a nós, etc. Mas a parte superior, a nossa inteligência, deve reconhecer, deve ter compaixão, na inteligência da vontade, compaixão por aquele que sofre. O amor do próximo exige também que nos alegremos com o bem-estar dos outros e nos abstenhamos cuidadosamente de alimentar em nós sentimentos de inveja. Diz o livro da sabedoria: pela inveja do demônio entrou a morte neste mundo, e os que são de seu partido imitam a ele. A caridade, pelo contrário, faz que nos alegremos pelo bem-estar do próximo, como se fosse o nosso próprio, e que consideramos a desgraça alheia como própria. Agora, a caridade, da prática da caridade em palavras. Quanto à prática da caridade no falar, deves, antes de tudo, evitar toda espécie de detração, ou seja, falar mal, destruir a imagem de alguém, comentários que denigrem. Não importa, mas é verdade, você sabe de fulano. Guarda-te igualmente de relatar a teu próximo o que um outro disse dele, pois de tais mexericos originam-se muitas vezes rancores e discórdias que duram meses e até anos. Rigorosas contas exigirá Deus das línguas que espalham intrigas, diz o livro da sabedoria. 6 são as coisas que o Senhor aborrece
e sua alma detesta a sétima. Esta sétima coisa é a pessoa que espalha a discórdia entre irmãos. Se alguém, no calor da paixão, diz algum mal de outrem, sofre com paciência. Mas como poderá Deus suportar aquele que com sangue frio semeia a discórdia e perturba a paz dos outros? Se ouvires alguém falar mal do próximo, faze o que te ensina o Espírito Santo no livro do Eclesiástico. Ouviste alguma palavra contra teu próximo, deixa-a morrer juntamente contigo. Ou seja, não transmita outra, deixa morrer contigo. É impressionante. Quanto precisamos nos converter, irmãos? Quanto precisamos mudar? Na conversa deves também abster-te de palavras ofensivas, mesmo que sejam só ditas por pilhéria. Brincadeiras, pois gracejos que desagradam ao próximo são contrários à caridade cristã e opõem-se às palavras de Cristo. Tudo o que quereis que vos façam os homens, fazei-o também a eles. Nós temos que aprender, como dizia o Beato Álvaro Del Portillo, a rir com os outros e não dos outros. Isso faz uma diferença enorme na nossa convivência. Existem certas brincadeiras que poderiam ser tomadas como ofensivas. Temos que perceber se realmente o são. Se a pessoa percebe que é algo ofensivo, devemos parar. Mas há certas brincadeiras que fazem o gracejo nas amizades que não são ofensivas, porque rimos com os outros, não deles mesmos. E eles mesmos se riem, é uma maneira até mesmo de viver a ultrapelha, como diz Santo Tomás de Aquino, uma certa brincadeira, etc. Mas temos que sempre perceber, para não passarmos. E se percebemos que alguém ficou humilhado, ou com aquele sorriso meio que amarelo, ou que está rindo, mas é porque ela ficou sem graça, não continuemos. E não continuemos mais por este tema de brincadeiras, porque isso não é a vivência da caridade nas palavras com o próximo. Se a caridade do próximo te é cara, esforça-te por tratar afável e carinhosamente a todos os homens. A mansidão é chamada a virtude do Cordeiro, isto é, a virtude mais amada de Jesus Cristo, que exatamente por sua causa quis ser chamado o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Empenha-te em praticar a mansidão, particularmente com aqueles que antes te ofenderam, ou que agora te olham com maus olhos, ou fazem causa comum com os teus inimigos. Exatamente com estes, com quem te ofendeu, falou mal, ou agora mesmo estão fazendo coisas contra ti, estão junto aos teus inimigos. É uma forma de viver a caridade. Ser afável também com os que não simpatizas, quer porque não são corteses para contigo, quer porque não se mostram gratos aos benefícios de ti recebidos. De São Paulo, no hino à caridade: a caridade suporta tudo. A caridade é paciente e suporta tudo. Quem não quer suportar os defeitos de seu próximo não tem a verdadeira caridade. Neste mundo não há pessoa sem defeitos, por mais perfeita que seja. Não tem defeitos tu também? E exiges que os outros te tratem carinhosamente e tenham paciência contigo. Deves, pois, também mostrar-te carinhoso para com teu próximo e suportar suas imperfeições, segundo o conselho do apóstolo aos Gálatas: levai as cargas uns aos outros. Quão pacientemente não suporta uma mãe as manchas dos seus filhos? O que uma mãe não suporta a vida inteira, com paciência, os defeitos dos seus filhos. E por quê? Porque os ama. Se suportares pacientemente os defeitos do próximo, darás a conhecer que o amas com amor sobrenatural, que deve ser mais forte que o natural. O amor natural nos faz suportar os defeitos das pessoas que nos são simpáticas, etc. O amor sobrenatural nos faz, inclusive, suportar os defeitos dos inimigos.
Se te sentires arrastado à ira, procura te conter quando estiver em tuas forças. Quanto estiver em suas forças. Guarda-te de palavras inconvenientes, e ainda mais de um trato desdenhoso e soberbo, que desagrada, muitas vezes, mais que palavras ofensivas. Se fores atingido por uma palavra desprezível, suporta-a por amor de Jesus Cristo, que por amor de ti sofreu desprezos muitíssimo maiores. Ah, como é triste ver pessoas que fazem todos os dias meditação, comungam amiudadas vezes, mostrarem-se tão suscetíveis ao ouvirem a mais leve palavra de desacato, a serem alvo de menor inadvertência. Almas que querem ter vida espiritual, que têm vida espiritual, e às vezes nos ficamos descoraçonados só por uma palavrinha, por uma atitude desagradável, alguém que nos fez sofrer algo. Também precisamos nos converter nisso. E aí, esta prática do amor, continuará Santo Afonso, deve estar, obviamente, aos nossos parentes, aos pobres, aos inimigos, aos pecadores, aos doentes, em definitiva, a todos. Aprendamos a amar a Deus, aprendamos a amar ao próximo, mas se somos sinceros, perceberemos que não temos este amor. Não conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas, não conseguimos amar o próximo abnegadamente, não conseguimos amar aos nossos inimigos. Por isso, precisamos pedir que o Espírito Santo infunda em nós o amor com o qual Ele quer que nós o amemos e amemos ao próximo. Peçamos, porque este amor é a essência da nossa vida espiritual.